O sucesso de um salão não se mede apenas pelo movimento na cadeira, mas pela capacidade de se reinventar, de inventar críticas e de tomar decisões que transformam o caos do dia a dia em uma máquina bem lubrificada. Nesse episódio, vamos descobrir como fazer a transição de artista para empresário. Muito bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras, pessoas normais também, ao episódio número 87 do podcast Corta Bonito. Antes da gente continuar com o episódio, você precisa se inscrever, né? É uma troca, vamos dizer, né? Eu te entrego daqui conteúdo de valor, você vai se transformar. Eu tenho certeza que ao final desse episódio você vai ser, no mínimo, mais inteligente. Então, já clica no sininho aí para ativar as notificações e receber toda segunda-feira, para toda segunda-feira você ficar um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais conhecedor. Não sei se você sabe, a gente está no estúdio de Beleza na Web Pro. Então, muito obrigado, Beleza na Web Pro, por apoiar o episódio, o podcast, enfim, assim como Corta Bonito, acreditar que educação é um ato de revolução. Agradecer Cadivel, que também é apoiador, a marca que eu sou embaixador, a marca que me ajuda a criar os cabelos dos sonhos. E, agora aqui, câmera 1 principal, Salão 1838, que proporcionou esse cenário incrível. Muito obrigado, Salão 838, e onde é a minha residência, vamos dizer, onde eu atendo, um dos salões mais luxuosos do país. Agora a gente segue, eu vou anunciar quem vai falar com você hoje, comigo aqui, né, e enfim, vai ajudar a dividir aí, multiplicar o conhecimento, multiplicar a educação. Você vai conhecer Patrícia Conde, que ela tem uma abordagem muito direta, opiniões polêmicas sobre gestão de salão. Você, cabeleireiro, você vai ser capaz de se enxergar como empresa, você vai descobrir como a gestão eficiente pode transformar os seus negócios, certo? Muito bem-vinda, Patrícia Conde. Muito obrigado, prazer em conhecê-la. Eu tinha mais uma parte da apresentação, eu preparei aqui para você mais uma apresentação e eu acabei pulando, que ela é fisioterapeuta de formação, ex-apresentadora do quadro Minuto da Beleza, na Alpha Channel TV, ex-apresentadora do quadro Mulheres de Negócios e Beleza do jornal diário Alpha Channel News, da Alpha Channel TV, que complexo, gestora do estúdio Lash e Alphaville há 7 anos, onde lidera uma equipe de 75 colaboradores, especialista em marketing na área de beleza, apresentadora do Lash Cast. Preciso de água, é um currículo extenso. Muito bem-vinda. Agora, por você, quem é a Patrícia Conde? Primeiro eu quero agradecer o convite, me senti extremamente honrada, fiquei muito feliz, porque você é um dos que estão na nossa lista lá para ir para o Lastcast, e isso me trouxe muito reconhecimento, né? Como a gente sempre fala, o Stories devolve, o Reels devolve, tudo que a gente faz acaba devolvendo para a gente, né? A Patrícia é uma empresária, fisioterapeuta de formação. Porém, eu cresci num salão de beleza, minha mãe é cabeleireira, então, assim, a primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 10 anos, foi para ver um concurso que minha mãe participou no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Como cabeleireira? Como cabeleireira, de penteado, e minha mãe ganhou 3º lugar, foi a coisa mais linda da minha vida, e sempre me encantou a profissão, porque o jeito dela transformar as pessoas, transformar vidas. Minha mãe teve uma escola de cabeleireiros lá em Salto, no interior de São Paulo. Então, esse mundo sempre foi fez muito parte do meu crescimento e de tudo que eu sempre, né, acreditei, como cuidar de pessoas. E a fisioterapia me ajudou muito, porque eu trabalhei 16 anos no UTI infantil, e hoje isso me ajuda muito a ouvir as pessoas, a me colocar no lugar do outro, porque ninguém quer estar no UTI, né? E o UTI infantil, você atende o pai e a mãe, você não atende a criança. Então, é isso. E hoje eu cuido de um salão que é referência em Alphaville. A gente já está lá, vai fazer 8 anos agora no final do mês, e eu tripliquei de tamanho. Que interessante, né? A gente estava conversando aqui, ela perguntando como eu cheguei nela, né? Eu recebi um Reels de algum amigo que me encaminhou. Eu não me lembro exatamente qual era o Reels, mas era ela dando uma carcada, enfim, quem faz gestão de salão, assim, mas de um jeito meio polêmico, uma coisa meio arrogante, assim. Eu achei super divertido, eu entrei e comecei a rodar o Instagram dela e eu vi um monte de coisa polêmica, mas que realmente faz sentido, com uma boa comunicação, dando, né, pontos ali muito relevantes na gestão do salão. E, de novo,
da forma polêmica. E eu queria, era até sobre isso que eu queria falar, um pouco sobre essa sua visão, sobre essa visão marcante de gestão de salão e essa sua abordagem aí muito direta e polêmica, né? Que isso eu acho que faz parte da construção da sua imagem, né? Sim, não foi uma coisa planejada. Eu tenho o Fernando, que é do Empreenda Sua Imagem, que está comigo há 3 anos, ele é meu estrategista, está aqui comigo. E assim, a gente foi desenvolvendo a nossa melhor narrativa, né? Então, porque o dia que eu viralizei, a primeira vez, ele me falou, Paty, entra nos stories, porque eu estava viajando. Entra nos stories porque viralizou o vídeo das manicures. Aí eu falei, Qual que era esse da viralizou. manicure? Deixa eu ver se vai Das assistir. manicures é que a manicure traz recorrência, que a manicure é muito importante no salão, que os cabeleireiros deviam valorizar mais, porque Ah, a eu não vi. manicure que conversa... Esse vídeo é 4 milhões, eu acho que tem esse vídeo. Sensacional. E assim, foi muito sem querer, porque a gente gravou de primeira e aí aconteceu isso. Mas aí eu falei, nossa, do nada eu viralizei. Ele me deu uma bronca, ele falou, Paty, não é do nada. A gente tá há sei lá quanto tempo gravando todo mês. A gente, né, gravava antes 2 dias, hoje a gente grava uma vez por mês, todo o conteúdo do mês inteiro. Então, assim, nada é da noite pro dia. A gente acha que é, né? Aí, do nada, agora, sou super vista, né? Fui na Beauty Fair, me senti a celebridade. O que de gente fazer foto comigo. Eu falei, não, gente, por que meus filhos não estão vendo isso? Né? Porque é muito legal esse reconhecimento. E essa forma de fazer essa narrativa do jeito que eu sou e passar realmente a nossa realidade no salão e de sentir essa dor que é, né, na comunicação. Porque muitas vezes o cabeleireiro, mesmo sendo uma empresa dentro da minha empresa, ele não vê dessa forma. E às vezes ele sente dificuldade em passar certas regras, fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Então, tudo isso foi moldando a forma da gente se comunicar. Acho que isso é tão complexo para o dono do salão quanto para o cabeleireiro, ou se o cabeleireiro também é o dono do salão, ou se não é, enfim. Eu acho que de qualquer forma existe uma certa complexidade nesse negócio de gestão de salão, né? Porque eu acredito que acho que um dos maiores, eu quero saber do seu olhar, né? Dos maiores desafios é transformar o salão numa corporação, enfim, ou ele se enxergar como um intraempreendedor, né? Um empreendedor dentro de uma empresa, porque é mais um lance de artista, né? O cabeleireiro trabalha mais o lance do artístico e não tem esse lado corporativo, né? Não tem esse lado prático, pragmático, que você resolve as coisas sem emoção. É tudo com drama, com emoção, com briga, com coisa, não consegue dialogar, né? E eu acho que você traz isso de uma forma muito clara. Como que você aplica um pouco disso na prática, assim, fora do Instagram? Que é muito importante, na verdade, é você manter sempre uma comunicação limpa com os seus colaboradores. E as pessoas pararem de achar que são inimigos. O cabeleireiro e o dono do salão não são inimigos, é uma parceria. E as pessoas esquecem isso e fica ali um achando que o outro não está sendo justo. Enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade, as coisas não evoluem. Se realmente você traz esse cabeleireiro para o seu lado, de forma que você é extremamente clara, os meus profissionais lá têm acesso a todo o sistema, tudo bonitinho, quanto que é de taxa, quanto que não é, tudo bonitinho. Então, assim, ele fica aberto. E eu também sempre deixo essa questão dessa proximidade, eu não coloco distância e sempre deixo essa proximidade para que eles possam falar comigo. Eu não tenho esse tipo de problema desse rodízio de cadeiras. Eu estou praticamente com os mesmos profissionais há quase 8 anos. Então, assim, eu tenho problema de manobrista, de recepção, mas de manicure e de cabeleireira eu não tenho. Então, eu acho que o segredo é trazer para perto, manter junto, deixar muito claro o que é meu, o que é seu, qual que é o comprometimento dessa união, dessa parceria, para a gente conseguir caminhar. E eles mesmos falam, Paty, grava não sei o quê. Às vezes é uma questão com o assistente ou não é. Então, assim, hoje, todo mundo entra nessa questão por conta do que a gente realmente vive. Eu acredito que, assim, essa mentalidade de empreendedor que ajuda o cabeleireiro a crescer, né? Porque ele só com esse olhar de artista, né? Eu costumo falar que tem vários cabeleireiros que você pode, né, ver, quero ver se alguém se identifica aí e coloca nos comentários, que ele conhece às vezes, alguém que nem corta cabelo tão bem quanto ele, nem faz uma cor tão boa quanto ele, só que fatura muito mais. Porque tem esse olhar de negócio, né? Ele se vê
como uma empresa, né? Ele não se vê só como um artista, porque tem que ser um artista, mas tem que ser um artista muito bem remunerado, não é verdade? Para fazer sentido. Para você ser feliz, né? Para você ter prazer, sentir prestígio, enfim. E eu tenho esse olhar, você falou de você deixar muito transparente lá acesso ao que as pessoas veem, só que eu acho que isso não é o suficiente, você deixar tudo transparente. Eu sei porque, né, já trabalhei em alguns salões e tá tudo claro lá. Você desconta X da toalha, desconta X do cartão de crédito, desconta isso, isso, isso. Tá explicado, mas ainda assim o profissional acha que o dono do salão tá roubando, que não deveria ser Sempre isso, acha, não consegue gente. Isso é entender a muito conta. triste. Como que resolve essa questão? Porque eu acho que é isso, a transparência não é o suficiente, você tem que trocar a mentalidade. Qual que é o trabalho a ser feito aí? Então, porque para você ver, né, a mentalidade é uma coisa que eu acredito muito que as pessoas podem mudar. As pessoas, a gente hoje tem muitos recursos que não tinham antigamente, com a internet, com essa quantidade de cursos, desde a habilidade até a gestão. E tudo depende do objetivo. Eu tenho 9 equipes dentro do meu salão. Fora essa parte, a gente tem sempre manter essas reuniões, mesmo que eles não concordem, eu passo todas as coisas Você que fala são 9 equipes, importantes. significa o quê? Time de cabeleireiro, é isso? Ou Cabeleireiro, outras áreas? É isso. eu tenho 9 cabeleireiros Cabeleireiro dentro com do os salão. assistentes, essas são as Aí eles equipes. têm os assistentes. Aí eu tenho equipes que têm 2 assistentes, um assistente, até equipes que têm 4 assistentes. Então, o crescer também depende muito da pessoa. Hoje, se tem uma coisa que a gente não pode fazer como dono de salão, é vender aquela ilusão que você vai pôr clientes na cadeira do profissional. Ele vai ter que construir junto com você. Claro, hoje a gente tem N formas de trazer essa cliente, mas é muito importante cada um ter a sua parcela de responsabilidade, porque senão a gente não caminha, né? E assim, eu acho que todos entenderem o formato, como que a gente vai trabalhar e o quanto é importante, né, cuidar de determinadas áreas, porque o atendimento, o que é o maior ativo do cabeleireiro? É o tempo, porque esse tempo não volta mais com a agenda cheia ou sem agenda cheia. E ele tem que otimizar esse tempo de uma certa forma que não seja uma coisa ociosa e que não leve a lugar nenhum. Então, aqueles cabeleireiros que ficam só olhando na cadeira do amiguinho do lado e entendendo que, por que será que ele tem tanta cliente ou não? Em vez de se comparar, veja o que o coleguinha está fazendo que está dando certo que você ainda não fez, né? Então, eu sempre trago esse tipo de abordagem, essas conversas, para a gente tentar crescer todo mundo junto. Você estava falando de ter a responsabilidade, né, das duas partes, né? Que tem o salão que não pode prometer pro cabeleireiro que vai dar cliente para ele todo dia, não sei o quê. Mas mesmo assim, tem o salão que promete isso, né? Sim. E aí o cabeleireiro entra com a expectativa. Tem também o salão que não promete isso, mas o cabeleireiro tem a expectativa e acha que a responsabilidade é do salão. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu acho que é a responsabilidade dos dois. Você concorda? Eu Eu concordo. tenho que dar uma estrutura para a pessoa trabalhar e ter recursos e ter toda aquela questão. E o cabeleireiro tem que, a hora que eu colocar essa cliente, ele tem que fidelizar, né? Por algum motivo. E aí é o que a gente entra. Lá onde eu tenho salão, tem 7 salões na mesma rua. Qual? Em vez de eu pensar, nossa, meu Deus, 7 salões. Não, o que você faz de diferente? Para roubar a cliente do Para outro. fazer essa Tô brincando. cliente. O que você faz para essa cliente? A gente gravou um vídeo assim. O que você faz de diferente para essa cliente querer entrar aqui e não no salão do lado? Porque hoje em dia tem muita opção, né? Então é sempre o seu diferencial que vai falar mais alto. Então eu acho que é um conjunto de fatores. É a estrutura, é a expectativa, é o relacionamento que você tem, é o quanto as clientes também devolvem nesse atendimento. Porque sim, não tem como ser cabeleireiro se não for artista, porque realmente tem que gostar muito daquilo que faz. Porque do mesmo jeito que você enaltece uma pessoa, você acaba com a vida dela. Se você fizer um cabelo que ela não fique satisfeita. Então, eu acho que isso é muito sério. Pode ser uma sugestão prática aqui, vamos dizer, para o cabeleireiro que ele está no lugar e não está muito alinhado a essa expectativa. Por exemplo, ele está no salão que o cara falou que ia dar cliente para ele e não está dando, ele está contando com essa cliente. Ou alguma outra questão com o dono do salão. Você acha que vale ele trabalhar alguma forma para os dois lados se entenderem, algum tipo de conversa, ou já é assim, não faz sentido, essa é a promessa que ele deu, não cumprir, eu vou arrumar outro lugar para trabalhar. Não, sempre eu acho que tem
que conversar. Eu acho assim, sempre tem que ser dos dois lados, né? O compromisso mútuo mesmo. Porque o que acontece? Se você não alinhou essas expectativas de início, eu acho que você tem que ter liberdade para alinhar a qualquer momento. Porque depois que você conversou 2, 3 vezes e aí realmente aquilo não faz sentido, aí eu acho que tudo bem, vamos cada um seguir o seu caminho. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa coloca tudo no outro. E isso não pode. Então, assim, do mesmo jeito que tem cabeleireiro que fala, eu não sou vendedor, esquece, não vou vender. Gente, você se vende o tempo todo, né? Então, assim, é desde da forma que você atende, a forma que você se veste, a forma que você comunica, isso tudo faz diferença, né? E movimento gera movimento. Se aquele profissional está sem cliente, você tem que trazer outras ferramentas para que ele consiga desenvolver. E não desmotivar. Então, trazer uma modelo, fazer entendeu? Coisas que você consiga gerar movimento, porque aí não tem como dar errado. Aí você falou, tipo, de assim, se eles não tiveram esse alinhamento no começo, vale a pena alinhar. E se eles já tiveram um alinhamento no começo, você acha que vale sentar de novo e ter mais uma conversa? Eu Você acho. acha que é possível essa mudança no meio do caminho? Eu acho, porque você já está ali e a gente já, né, passou por todo esse começo. Então você vai passar esse começo de novo em outro lugar, né? É verdade. Entendeu? Então eu acho que vale a pena você chamar essa pessoa para conversar e entender o quanto ela está feliz, o quanto ela quer, o quanto ela acredita nela. Porque às vezes a pessoa está naquele momento de não achar que o que ele. Primeira coisa, você compra o que você vende? Você acredita naquilo que você vende? Você tem que sempre partir desse princípio. Então eu acho que a contratação, para ter menos erro, é alinhar esses pontos que são inegociáveis para você. Porque aí é fácil você trazer para a conversa. Porque aí você fala, então, lembra, a gente tinha esse plano, aquele plano, vamos fazer? E ações pontuais que você faz internamente, que você consegue também fazer com que esse profissional se motive. Então, não precisa ser uma ação que o salão inteiro tá, mas uma ação para aquele profissional que está trazendo, ou um diferencial, eu acho que sempre vale. Como que o cabeleireiro ele pode transformar o salão em uma empresa de verdade? Ou assim, ou nem mesmo se ele não for o dono do salão, se ele for o cabeleireiro e para ele se tornar uma empresa de verdade, quais os passos? De verdade, eu acho que é isso que coloca uns no sucesso e outros não. Você entender o quanto você é uma empresa dentro da outra. Se a pessoa não faz com que aquilo seja uma empresa, então ela é resistente a uma emissão de nota fiscal, ou ela é resistente a alguma mudança que se faz necessária, porque ela já não está se vendo como empresa. Então, primeiro, ele tem que entender que realmente ele é uma empresa, ele é um CNPJ dentro do meu, e que é importante os dois crescerem. Se ele não tem essa postura, porque tem profissional que não quer sair do MEI e já tem faturamento para CME, mas não entende. Aí não quer trocar ajustar o enquadramento ali, porque vai pagar um pouquinho mais de imposto. Então, assim, aí prefere não ganhar mais para não pagar mais imposto. É né? muito triste, mas acontece. Ou na verdade, às vezes tem pessoa que não chega nem nesse nível de consciência, porque nem sabe disso. Porque aí entra o gestor, porque se o gestor também não colocar, não conscientizar Direcionar. e não fizer essa parte, que é total, porque é sair dessa informalidade, sair desse amadorismo, a dor do crescimento faz parte, né? Então, o quanto você quer crescer? Mês de setembro, gente, tem que fazer metas com os cabeleireiros para outubro, novembro e dezembro. Você falou aí, Patrícia, né, da responsabilidade dos dois lados, né? Mas também de você não terceirizar toda a responsabilidade, né? Eu tava lembrando uma coisa que eu falei ontem num curso que eu dei, que foi uma memória minha, né, lá atrás. Eu trabalhava num salão, fiquei, sei lá, 12 anos e não tinha essa orientação contábil, vamos dizer, essa orientação Sim. fiscal. E aí, depois que eu mudei de salão, mudei para um segundo salão que também não tinha tanta questão, mudei para um outro. Aí eu entrei num Jacques Giannini que era muito rígido, assim, vamos dizer, todos os processos para você estar lá dentro, você tinha que estar em ordem. Quando eu entrei nesse salão, foram me enquadrar no sistema fiscal direitinho, eu tinha uma dívida gigantesca, que eu lembro que eu tive que entregar o apartamento que eu morava, dormir na casa de um amigo num sofá, porque todo o meu salário dos meses seguintes, de vários meses, iam para o governo, porque estava tudo atrasado, meus impostos. Mas não é porque eu sonegava, porque porque eu não entendia, não tinha noção. Não tinha conhecimento Então, disso. se o cabeleireiro não precisa jogar tudo pro salão, porque hoje, sei lá, acredito que na própria internet, eu não sabia, também não era, acho que internet também naquela época não era
não tinha tanto esse conteúdo gratuito que tem hoje, né? Sim. Então, acho que vale dar uma pesquisa, por mais que seja muito chato, não vou falar que é simples, porque é complexo, mas vale você, no mínimo, não ser ignorante, pelo Sim, menos, você né? parar um pouco e entender. Você pode não cuidar dessa parte, mas você tem que ter alguém que cuide para você. E para você supervisionar essa pessoa que cuida para você, você tem que entender. Que isso pode te levar à ruína. Eu lembro que eu tive uma drástica mudança Claro. no meu estilo de vida, assim, uma drástica mudança social, vamos dizer, por conta dessa dívida de imposto. Ainda bem que foi num outro momento, eu aprendi e agora eu faço certo. Imagina, sei lá, se hoje eu estou num outro momento, é uma perda muito maior, né? E acontece até hoje, para você ter ideia. Porque assim, hoje a diferença que a gente sente de quem se vê como empresa e quem não, simplesmente porque se você receber um dinheiro, você tem que emitir uma nota. Não importa se é tudo, se não é tudo, é o tipo de negociação que você fez com aquele salão. A gente tem a vantagem do salão parceiro, é chato pra caramba, mas é necessário entender, porque isso livra a gente de uma série de problemas. Que se você tiver com tudo organizado, você caminha muito mais fácil, né? Contrata um contador, às vezes o próprio salão, né? Se o salão tem mais profissionais, consegue fazer um pacote. Um pacote ali, né? legal, que fique bom para todo mundo, porque assim, a diferença. Eu já tive uma contabilidade que não entendia nada de salão. E eu sofri muito, porque eles não entendiam, né? Falava-se que entendia e não entendia. E isso acabou gerando alguns desacordos ali. Então, assim, você falar para a manicure que trabalha no seu salão, ó, você tem que abrir MEI. Sempre pagou aquele carnezinho, ou ela nunca fez nada. Ela fica com medo, ela não sabe, ela acha que ela vai ser penalizada ou que ela vai ter que pagar uma série de coisas. E a MEI nem paga a nota fiscal, entendeu? Então, assim, essa é muita falta de informação. Então, o nosso setor ainda carece de muita informação, de muito conhecimento, que é o que diferencia a empresa e a não empresa, porque não tem como você crescer se você não fizer essa parte bem feita, esse alicerce, né? E no final, eu acho muito incrível ser PJ, né? Você ser diferente de CLT. Eu só vejo o benefício. Tem gente que quer, né, carteira assinada, porque quer férias, quer não sei o que, sei o que lá. A gente, né, tem o privilégio de poder tirar férias a hora que a gente quer. A gente não é obrigado a tirar férias no período mais caro, igual todo mundo. Não tem que ficar preocupado com feriado para emendar ou não. A gente, se o mês você quer ganhar mais, você só vai trabalhar mais e vai ter, diferente do CLT, que vai trabalhar muito e o salário está definido ali, né? A gente consegue aumentar isso. E a gente se organiza, né, nessa questão. Exatamente. Você quer viajar agora no final do ano, você está organizado, porque você já se preparou para isso, você se educa de certa forma, né? Então, assim, o conselho que eu dou é quem não cuida dessa parte contábil, que é chata mesmo, busque cuidar, porque faz diferença. A pessoa, tem uma assistente nossa que comprou um apartamento, olha que legal. Agora, se ela não tivesse com as coisas organizadas, uma manicure, desculpa, ela não teria conseguido, porque não teria como provar a origem, não teria como provar a renda, aí fica dependendo das pessoas. E a gente tem um setor que só cresce, né? Então, assim, que hoje é muito respeitado. Cara, quanto mais imposto você está pagando, quer dizer que você está ganhando muito mais dinheiro, né? Isso. Para de querer não pagar imposto. Você tem dicas práticas para implementar, assim, dicas práticas de estratégia para o cabeleireiro implementar tratar a sua empresa como uma mentalidade de negócio, aplicar uma mentalidade de negócio assim na empresa? Primeiro, entender que vendas vêm antes de tudo, né? Então, se a pessoa não entende isso, ninguém está falando de vender produtos, né? Não é sobre De bater meta, né? Não é isso. É você entender realmente o quanto a venda faz diferença. Ah, mas não é para cuidar do cliente, é para cuidar do cliente. Mas sem vendas você não cuida do cliente. Você não tem cliente se você não vender. Então, às vezes, as pessoas se perdem ali, ficam um tempão escolhendo a decoração do salão, a cor da parede, em vez de se preocupar em vender, em agregar valor, em fazer acontecer, para poder realmente fazer com que essa empresa seja estruturada. Então, o que eu acho que é fundamental, cuidar dessa parte de vendas, cuidar dessa parte jurídica, contábil. Hoje tem Sebrae, hoje tem vários canais gratuitos, você não precisa gastar fortunas. Ter um sistema, né? Porque tem muita gente que ainda acha que não é necessário, só que você parte do princípio que você não tem partida, você não tem noção se realmente você está tendo lucro, se está dando certo ou não, né? Então, assim, as pessoas ainda se perdem muito nisso, porque ninguém aprende. Você aprendeu a ser cabeleireiro, você não aprendeu a conduzir essa parte administrativa, né? E nem médico, nem dentista, ninguém aprende isso. Então, se você não for atrás de entender essa parte administrativa, você para no tempo.
São várias habilidades que o cabeleireiro precisa. Na verdade, não só o cabeleireiro, falo que o profissional liberal. É legal que a gente tem aqui que assiste podcasts, nem é só cabeleireiro. Eu tenho médicos que assistem, né? Dentistas, os nutricionistas, eles comentam, eles repostam nos stories. Eu sei, né? E essas habilidades são para qualquer área, né? Tanto, acho que até a parte emocional, né? Por exemplo, você fez um cabelo lá que a cliente não gostou, ela fica sentida, ela chora na cadeira, como que você vai lidar com essa situação, né? Além dessa parte contábil, tem que aprender a lidar isso, uma comunicação melhor, melhorar o vocabulário. Eu falo que cabeleireiro, deve ser pela sua experiência aí, você deve, não sei se você concorda com isso, mas cabeleireiro geralmente ele vem de uma situação mais não privilegiada, né? Não é uma profissão que a pessoa escolhe, né? Quando tá saindo do ensino médio ali, você é arquiteto, você é decorador, você é médico, você é cabeleireiro. Não, geralmente vem dessa necessidade, né? Então a pessoa não tem um vocabulário bom, português bom, então acho que tudo isso é importante ele buscar de conhecimento, além da habilidade de cortar cabelo, né? Que geralmente que só a pessoa quer aprender, cortar e pintar, né? Porque na verdade a pessoa pode não vir para querer ser cabeleireiro, mas depois que é cabeleireiro, pergunta se essa pessoa faria outra coisa. Não, porque realmente descobre um dom, descobre uma vocação, descobre um propósito e as coisas acabam seguindo. Mas a área da beleza é uma área que dá muitas possibilidades a partir de habilidades que a gente tem. Só que, como qualquer outra profissão, por que umas pessoas se destacam e outras não? Por conta da educação, por conta de buscar mais, por conta de entender, por conta de aprender, né? Então, assim, não adianta achar que eu sei tudo e que eu não preciso de mais nada, porque tá cheio de gente assim, né? A gente sempre custa caro achar que a gente sabe tudo, custa caro. Então, assim, que você esteja sempre em movimento, aprendendo, fazendo. Ler um livro não é porque, não me interessa esse assunto, é para você melhorar seu vocabulário, né? Então, assim, porque foi-se o tempo que a gente podia falar de qualquer jeito. E isso depende muito também da cliente que você vai atender, né? Porque tem pessoas que acham que essas coisas não são importantes, só que fazem toda a diferença. Aí a pessoa não sabe por que ela ainda cobra aquele valor no corte. Não, aí adianta fazer um curso com você e não conseguir pôr valor no serviço dela? Assim, você fala sobre, né, a gente estava falando sobre alinhar a comunicação, melhor vocabulário, e assim, olha, você tem uma comunicação polêmica, né, você tem muito valor para passar, você tem muito conteúdo interessante para passar, mas a forma que você comunica causa polêmica e você tem críticas de todos os lados, né, tanto positiva como negativa. Como você faz isso ser positivo para você, assim? De verdade, eu não trago para o lado pessoal, nunca. Porque a gente tem que separar bastante, porque eu já vi muitas pessoas que começaram a gravar conteúdos muito legais ou fazer coisas muito legais, e aí tem lá 2 pessoas que criticam. Ela esqueceu dos 10 que elogiaram ela. Aí aquilo barra e para a pessoa. O negativo tem muito mais valor, né? Muito mais valor para ela, então é muito sobre ela. Então, assim, você não pode trazer para o seu positivo. É você realmente entender o contexto, passei a mensagem, fez sentido? Porque eu não importo, de verdade, eu estou numa fase da vida que sinto muito, se eu não agradar, sai da minha página. Assim, é até feio falar isso, mas assim, é real, porque hoje ninguém é obrigado a ficar na página de ninguém. Eu acho o fim do mundo a pessoa ficar ali perdendo tempo, pondo energia para ficar te boicotando, né? Então, eu acho que a razão disso é você lembrar onde você quer chegar, o que você está fazendo ali, não levar para o lado pessoal e vida que segue. Porque nem todo mundo tem esse entendimento do digital, que é um meme, que é uma trend, que é uma analogia, né? Às vezes eu entro, falo, tá? Fernando racha de rir. O meu filho entra no TikTok. Eu respondo. Não todos, né? Porque eu não dou conta, mas assim, eu respondo. O meu filho que ele vai no TikTok, ele fica todo... Mãe, olha isso, olha aquilo. Você viralizando no TikTok? Eu não tô de TikTok, eu não consegui acompanhar. Eu não vou no TikTok e vai ao Fernando, sabe? Assim, mas assim, a gente usa o mesmo conteúdo, a gente só posta em dias diferentes e a gente já monetizou o TikTok. Ai, que maravilha. Isso que você falou, né, de não levar pro pessoal, eu acho que acho que é um conselho bem... acho que é muito difícil a pessoa fazer isso, né? Mas pelo menos ela tem essa consciência. É um exercício, exatamente. Pelo menos ela tem a consciência disso, de que não levar pro pessoal. Porque é engraçado, né? A gente leva pro pessoal, é meio... se a pessoa fala assim,
Ai, como você tá bonita, né? Aí é você, porque você tá bonita, né, também. Aí a pessoa fala assim, nossa, como você tá feia? Aí já a pessoa, ela é o outro, é o outro que tá acordou de mau falando humor, dela. ela que não é o quê, não sei o quê. Mas geralmente sempre quando a pessoa tá falando alguma coisa, é só sobre ela, né? Nunca é sobre você. Até quando ela fala que você é bonita, é realmente porque ela acordou num dia bom, Bom. acordou num dia especial e ela tá achando tudo incrível, achando tudo lindo. E de verdade você se blinda quando você põe isso como regra na sua vida, até mesmo dentro do salão. Pensa eu, que tenho mais de 70 pessoas. Você já imaginou se eu deixar me abalar ou se eu deixar as coisas pequenas, uma conversa de refeitório, ficar grande para mim? Não. Então, assim, sempre a gente tem que trazer, lógico, a entender, ouvir os dois lados, como tudo na vida, mas entender o que é do outro e o que é seu. E o que é do salão e o que não é. Porque senão você perde muito tempo com isso. Eu lembrei de um livro agora, vou recomendar aí para para vocês pesquisarem, chama Os Quatro Compromissos. Você conhece? Maravilhoso. É muito de louco, ele dá um exemplo Eu. até de um cara que, assim, como não é nada pro pessoal, se um cara vem te assaltar e te mata. Tipo assim, não matou porque é você, ele queria só o dinheiro. Tipo assim, era uma coisa dele, não tem nada a ver com você. Até se é vingança, se porque você traiu a mulher dele. Não, é porque ele se sentiu traído, sei lá, qualquer coisa. É sempre o Sim. outro, né? E aí a gente quer levar, às vezes, uma coisinha de nada pro pessoal. E esse livro é incrível porque ele fala honre sua palavra, honre sua própria palavra, né? Então, o quanto a gente tem responsabilidade naquilo que a gente fala. E quando a gente dá curso ou faz essas coisas, a gente é muito observado. Então, o que que passa é uma coisa de genuína, uma coisa que dá certo, de uma coisa que, nem sei se isso que ela fala é importante. Se você realmente vive aquilo, né? Se você é congruente com aquilo que você faz e se faz sentido, porque não adianta você falar para o cabeleireiro sair de trás da bancada e dar um curso de corte. Entendeu? Então, É. assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque é nesses detalhes que a gente faz a diferença na vida, inspira outras pessoas. Agora diz que você tá, né, você tá falando de pôr em prática ali. Você tem alguma história que dessas suas estratégias implementadas aí que teve um resultado significativo do salão que você pode dividir com a gente? E desses vídeos e do jeito Do que de. você fala, só que aplicado. Do que Por você exemplo, aplicou quando eu comecei a fazer o meu Instagram, que eles fizeram que deu certo. lá atrás, eu falei, gente, como é que eu faço? Porque tinha uns que queriam, outros que não queriam. Hoje não, hoje a gente tem um videomaker dentro do salão, full time, né, que faz ali todo esse trabalho. Mas eu falei, como é que eu posso colocar eles junto comigo nessa missão de que realmente não tem mais como não trabalhar esse lado? Comecei a gravar os meus vídeos. Eu não gravava vídeo. Por exemplo, né? Exemplo. Então, assim, pegue pelo exemplo, faça. Né? E E eles aí começaram a gravar. Todo mundo hoje grava conteúdo, todo mundo faz foto, todo mundo faz modelo, todo mundo se organiza para isso, porque vê o quanto isso fez diferença. Né? E eu passei pela direita no Eles Instagram têm do mais ou salão. menos isso de igual você de escolher um dia para gravar o conteúdo, ou Não. cada um vai de um Eles jeito, vão mais no atendimento, é, né? Na questão ali da cliente mesmo. mas eles estão presentes. Presentes nas redes sociais. O que eu acho importante também é sempre mostrar essa realidade da mulher, realmente da cliente, porque também aquele Instagram todo maravilhoso, com aquelas loiras magras, que chega a irritar a gente. O cabelo aqui, ó, não adianta, não é essa cliente do dia a dia. Claro que você vai fazer uma produção e mostrar e vai inspirar aquela cliente que não é modelo, mas você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso tudo faz diferença. E você tem mais algum caso para a gente dividir aqui, falando em inspirar, né? De alguém da sua equipe ou algum mentorado seu que seguiu isso que você fala e que, como aquela manicure que comprou o apartamento, tem algum case que você tem que a pessoa conseguiu mudar ali alguma coisa na vida dela? Porque, ó, eu tenho, por exemplo, né, quando a gente começou a falar que era importante, então, você segmentar, você ser especialista, né? Teve uma fase aí que só se falava disso. Eu acredito muito que isso faz diferença. Eu tive profissionais que não quiseram ir para esse lado, de medo de não atender o outro serviço, né? E eu tive profissionais que não, Paty, faz sentido, porque eu falei, a cliente vem por conta disso. Depois ela já está com você, e aí com certeza você pode fazer outras coisas. Então, eu tenho lá uma profissional que se especializou em loira, e não necessariamente ela só atende loira, mas ela traz muito por conta disso.
E uma outra profissional que poderia estar num outro patamar, que corta muito bem masculino, mas ficou com medo de ter essa referência e perder as clientes femininas dela. Então, assim, é muito real isso, é muito prática isso. Cria uma especialização, né? Você tem que ter uma E, especialização. enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, eu já ia falar, né? Eu queria uma especialização em tudo menos em loira, porque loira já tá batido. Só que pelo contrário, ela acabou de falar que loira tá. Então, da mesma forma que você vê que tem muitas pessoas fazendo isso, você coloca lá especialista em loira, quer dizer que tem muita cliente procurando um especialista em loira. Então, em castanha vai ser um pouco mais diferente, mas existe muito mais louras do que castanha. Então você. Ruivas, que hoje, né, tá super. Então, assim, não adianta. Tudo vai precisar. Então, assim, tem um monte de lavanderia, não vou abrir uma lavanderia. Não, entendeu? Então, assim, sempre tem para isso, sempre tem público para isso. Você sempre vai vender se você realmente estiver fazendo uma boa comunicação, né? Para poder entender quem é sua cliente. Tem profissional que não sabe quem é a cliente dele. E esse profissional, assim, que tá nessa construção, você olhando como gestora, né, o cabeleireiro, qual que você acredita que é o maior desafio comum para ele se tornar mais nesse caminho de empresa, assim? Eu acho que ele entender que mesmo quando ele tá começando, né, mesmo ele ainda não sendo aquele cabeleireiro estourado no norte, como diz, e você ter aquele cabeleireiro a consciência de que ele tem que estar ali. Porque uma coisa que eu tenho certeza e que eu falo com todas as letras, não funciona você abrir a agenda 2 dias na semana naquele salão. Não vai acontecer. Porque você tem que estar ali disponível, a cliente tem que te ver, você tem que construir isso. Entendi, o cabeleireiro abre a agenda 2 dias? Porque tem muita gente que acha que se ela abrir 2 dias ali, um extensionista de cílios, um cabeleireiro, que vai acontecer, a hora que eu tiver cliente, você me liga. Não. Tá. Né? Você não vai funcionar. Não acontece dessa forma. Eu tive uma experiência de um profissional que eu trouxe de uma outra cidade e ele ficava só 2 dias. Eu falei, por enquanto, ok, porque o maior rendimento dele era no outro salão. Falei, vamos fazer essa transição. Mas quando chegou um tempo, eu falei, você precisa se posicionar. Porque ele falou, Paty, você tem razão, porque acaba que eu vejo a cliente que eu já atendi na cadeira de outro. Não que ela não possa estar na cadeira do outro, mas muitas vezes ela não vai te esperar para só aquela data que você está atendendo. E você não se desenvolve assim. Então, hoje eu tenho plena confiança, plena certeza de que se você não estiver ali disponível, mostrando o seu trabalho, fazendo o arroz com feijão, você não chega no nível de empresa, de cuidar dessa questão, de aumentar o seu número de assistentes, porque eu tenho os 2 tipos, aquele que quer crescer e colocar mais serviços, quer ter mais assistente, e aquele que tem medo, que tem 4 clientes ali, já fica nervoso, já não sabe para onde que olha, né? Então, assim, tudo depende muito do alinhamento com a pessoa. Então, que tamanho de empresa você quer ser? Porque eu acho que enquanto a gente tem grama para cortar, a gente tem estratégias para usar, né? Nesse mundo da beleza. No salão que você atende, tem, né? Eu acredito que você tenha ali, né, o conhecimento da jornada da sua cliente, né? Você pensa em toda uma experiência para ela como salão, mas cada profissional conduz a experiência da cliente de uma forma diferente, ele é pensada, é mapeada por cada profissional, ou não? É só o padrão do salão? Não, cada profissional tem a sua história ali, o seu jeito de atender e faz a sua cliente acontecer, porque isso que eu acho que é legal, a diversidade, né? Porque tem aquele cabeleireiro que fala alto e tal, ele atrai aquelas clientes. E o outro que é mais discreto e que gosta de sentar e olhar para a cliente o tempo inteiro. Tem essa cliente e tem esse profissional também. Qual é a diferença de lidar assim com um salão, por exemplo, é um salão que ele tem um conceito, ele tem uma história e ele tem todo um processo que a cliente vai pelo salão porque ela vive aquela experiência do salão. Ou um salão que tem várias equipes, que cada equipe é um intraempreendedor dentro que vai ter um processo diferente. Como é? Eu acho que as 2 coisas fazem sentido. Por exemplo, a minha cliente, ela quer parar o carro no meio da rua e largar o carro lá. Eu tenho 4 manobristas. Eu não tenho opção de não ter, porque a gente está na Araguaia, é uma rua movimentada e ela não quer. E já é um diferencial nosso de ter esse manobrista. Então, assim, você entender realmente essa cliente, mas ela busca ali o profissional que faz sentido para ela. Então, assim, para crescimento, eu acho que só faz sentido se realmente você tem várias empresas dentro da sua empresa, pessoas que queiram crescer e que estejam no mesmo ritmo que você, mas entendendo o porquê que ela quer essa estrutura. Porque não ia adiantar, por exemplo, você ter, então você equipe,
às vezes quer achar que você vai alugar uma sala comercial num prédio e que essa cliente ela vai continuar indo para ela tem que parar o carro embaixo, você tem que pegar um ticket, você tem que ir numa recepção, você tem que ser anunciado, você tem que subir um elevador. É diferente. É diferente. É a mesma clipe. Por que falavam para mim, nossa, Paty, você não tem concorrente no shopping? A cliente do shopping não é a minha cliente. Como que o profissional, o cabeleireiro, vamos supor, ele tá querendo mudar de salão. E aí, como que ele consegue olhar o perfil dele, se ele faz mais sentido com esse salão que tem todo aquele processo, que seja, sei lá, que seja um salão vegano, com uma identidade assim, que tem seguir o processo do salão, ou se ele vai trabalhar num salão que ele vai construir uma marca própria, como ele se avalia ali para ver onde ele cabe, se é num salão de shopping. Eu acho que é nunca onde ele cabe, mas é onde ele quer chegar. Mesmo que ele ainda não seja aquela pessoa que atende essa cliente vegana, mas ele quer ir para essa linha, ele tem que olhar lá na frente. E aí ele vai se tornar esse profissional. Mas ele vai lá e vai bater na porta, ele vai fazer acontecer, ele vai estar junto com essa pessoa para construir. E assim, entender o que cliente quer dele. Então, eu quero ir lá naquele salão porque eu acho o máximo no salão que você trabalha. Mas eu não atendo esse tipo de cliente. Você tem que primeiro buscar, entender essa cliente, entender o que são os serviços mais feitos. Porque hoje as pessoas não sabem o delas. Você sabe quais são as suas 10 melhores clientes? Isso tem que estar na sua cabeça. Você tem que saber quantos cortes você faz por semana. Você tem que saber quantas luzes você faz no mês. Senão você não sai do lugar, né? E as pessoas não sabem. Falando nisso, acho que é sobre quantidade de corte, de reflexo, enfim, e preço também, né? Eu vejo que, acho que boa parte do mercado, eu vou chutar que a grande maioria, não é satisfeito com o preço que cobra. Porque eu vejo muito cabeleireiro reclamando de que a cliente reclama do preço dele. Eu já sempre falo assim, se a cliente está reclamando do seu preço, uma cliente, às vezes é uma que, sem noção ali, né? Uma só que não tá na realidade dela. Só que se tem várias clientes reclamando do seu preço, eu acredito que esteja caro mesmo, né? Você não deve estar entregando alguma coisa que vale a pena, né? Então, reclamando do preço, alguma coisa tá errada aí. Você conhece bastante cabeleireiro assim, que não é satisfeito com o preço que cobra? Conheço. Como que a gente pode... uma dica de valor, assim, vamos dizer, para esse cabeleireiro ajustar o preço dele, ter um preço que ele sinta orgulho. O que eu acho, né? Você é a cliente que você atrai. Simples assim, né? Então, assim, é a mesma coisa. Você compra uma mentoria dessa que você vende? Você compraria um curso desse que você oferece? Então, assim, primeiro começa aqui, sempre na sua mentalidade. Porque se você não acredita naquilo que você faz, se esse profissional, ele não acredita que ele realmente vale aquele valor que ele está cobrando, todas as clientes vão reclamar. Porque assim, se ele não agrega valor no dele, né, ele vai acabar tendo problemas com isso. A pessoa tem medo de aumentar o valor, tipo, aumentou tudo, todo mundo aumenta o valor, mas a pessoa ali tem medo. Patrícia, vamos ver se você consegue me ajudar mais um pouco ainda aqui. Às vezes o cara, você falou assim, ele tem que olhar e falar assim, eu compraria isso. Tem a pessoa que ela não tem noção, ela acha que o serviço dela, ela acredita que o serviço dela é incrível, e não é. Como que ele consegue trabalhar essa percepção, essa visão e olhar e ter noção de que não é incrível, sabe? A pessoa chega e fala assim, eu faço uma mecha que é nota 10, não sei por que minha cliente não paga nisso. E você olha, é nota 3. Sim. Como Mas ele cria essa consciência de que ele... Então, essa pessoa com o ego lá né? O que acontece? Se ele não está tendo resultado, tem alguma coisa errada. Se a minha cliente não está voltando, tem alguma coisa errada. Então, ter a humildade também de dar um passinho para trás e se olhar, faz toda a diferença no seu crescimento. Porque se você aumentou o valor e perdeu um monte de cliente, tem alguma coisa errada aí na sua comunicação, né? Então, assim, o que eu não estou fazendo? Ou o que eu estou exagerando? Não Então, vai assim, culpar a cliente, né? Não tá pagando porque ela não tem dinheiro, porque não sei o quê. Não, tudo é não tá problema da valendo, cliente, exatamente. entendeu? Então, assim, Assumir. é assumir, é olhar para dentro, é entender, falar, pera, acho que eu não tô com essa bola toda, então deixa eu melhorar aqui. Vai buscar, vai fazer um curso, posta, a cliente adora isso. Vê você buscando conhecimento. Compara também, né? Às vezes, dependendo do olhar, né? De como você olha esse negócio da comparação, ele pode soar muito negativo. Mas em algum momento é importante você ter, mesmo que seja como um benchmark, vamos dizer, né? Pega, sei lá, 5 cabeleireiros que você vê se faz sentido isso. Pega 5 cabeleireiros que você acha incrível, que você fala, nossa, ele é o cabeleireiro que atende o cabelo das celebridades de Beverly Hills. E aí você coloca o seu do lado, você fala, nossa, tá desse nível? Não, tá muito aquém disso.
Você tem E que ter suas aí inspirações, você faz uma função para chegar. né? Então, assim, você tem que ter as suas inspirações, senão você não sai também do lugar. Mas você ter essa humildade de olhar para o seu trabalho. O seu trabalho, ele é medido em resultados, é simples. Então, assim, uma coisa que eu falo, Paty, e esses concorrentes? Eu falei, gente, eu não tenho concorrente. Eu tenho resultado, porque assim, você só pode comparar duas coisas exatamente iguais, senão não são comparáveis, né? Então, eu acho que é sempre a gente tem que se autoavaliar em todos os sentidos, no nosso atendimento, na forma que a gente conversa, né? E isso tudo é onde você vai crescer. Se você não estiver aberto para olhar isso, você vai entrar nessa energia da reclamação, a cliente já vai entrar na sua energia também, porque é igual as pessoas saem na terça-feira, hoje não tem muito movimento. A pessoa já sai na derrota. Aquela cliente que estava na agenda, desmarca, porque energia é tudo. Agora, se você sai, não, hoje eu vou fazer a diferença, você olha no espelho, você fica feliz com aquilo que você está vendo. Coloca uma pessoa de graça para fazer na cadeira, só para se ocupar. Exatamente, para fazer valer o seu tempo. Posta um story ali, você vai gerando essa energia, né? É isso. E essa energia, quando eu falo essa energia, parece que é alguma coisa sobrenatural, alguma coisa de namastê, de não sei o quê, mas não é. Eu acho que são ferramentas práticas, porque se você tá ali, vou atender uma pessoa de graça, não é só porque vai se vir uma energia do universo, não. Essa pessoa que está atendendo de graça, você vai fazer um story, no story você vai ser visto, você vai tratar tão bem ela vai falar bem de você para outra pessoa. Ela vai te Então, vai acontecendo. Vai o acontecer, negócio, né? o movimento gera movimento. Não é ficar jogando Candy Crush. A pessoa entender ainda que ela está atendendo de graça, ela já não está numa boa mentalidade, ela está investindo o tempo dela, né? Então faz parte. Ela está trabalhando. Ela está trabalhando. Você oferecer para sua cliente de forma gratuita, como um benefício, um tratamento que ela nunca fez para ela experimentar, você não está dando. Você está investindo para que ela realmente depois entenda esse valor e queira comprar de você. Está garantindo que o cabelo dela vai ficar incrível, né? Que é a promessa. Ela vai ver isso na prática. Né? Paty, eu coloquei aqui alguns mitos e verdades, eu anotei, eu quero saber. O primeiro que eu coloquei para ter um salão de sucesso é essencial ter a localização perfeita. O que você me diz sobre isso? Não acho que é só isso, né? Mas seria um mito. É, mito. Eu acho que é mito, porque se você não entender a sua cliente, não importa o lugar que você está. Também assim, né? Tipo, eu vou falar também aqui, Pode né? falar. Não tem local, não importa o lugar que você tá, não sei o quê, até certo ponto, né? Sim. De repente, você mudou, tá numa mudança, se você quer cobrar muito caro, quer ter um volume de cliente, você precisa estar pelo menos num lugar, numa localização onde é fácil das pessoas chegarem, né? Não adianta estar no extremo da Zona Norte, trabalhando no Instagram, para atender a pessoa do extremo sul. Ela vai. Sim. Mas é mais difícil, para você vai fazer sentido ali, mas em algum momento muda para uma região mais interessante. Por isso que eu acho que não é só isso. Não é só isso, né? Senão, dentro de um shopping Iguatemi da vida, não ia ter salão vazio. E tem. É verdade. Né? E então, eu tenho muitos amigos da Zona Norte que estão cheios, na Zona Sul, dependendo do que você quer, do tipo de cliente, é bom você até ter consciência e uma boa estratégia. É fundamental você entender, mas é mito. É mito por conta disso, porque não é só um fator, né? Cabeleireiro bom não precisa de marketing, o boca a boca é suficiente. Mito. Precisa de marketing, sim. Discorra aí um pouco sobre. Precisa. Não adianta você ter o maior... Foi a época que era foi esse tempo, né? Porque se você tiver um talento absurdo e não mostrar esse talento, aquele outro que não tem o talento que você tem, mas ele está o tempo inteiro mostrando, o tempo inteiro naquela constância, o tempo inteiro sendo visto, ele vai fazer muito mais sucesso, ter muito mais resultado do que você. Então, hoje não tem mais como não mostrar, não ter marketing, não ter estratégia. Já foi-se o tempo, já está atrasado já essa pessoa. Não sei que você quer ser um cabeleireiro bem simples lá do bairro, lá que faz uma escovinha na sua amiga de vez em quando, mas o dia que ela quiser um corte, ela vai no cara do Instagram. Ela não vai fazer corte. Na verdade, ter muitos serviços disponíveis é sempre melhor do que se especializar em poucos. Mito também. A gente falou sobre isso um pouco, né? Mas um pouquinho sobre nichar, né? Sobre você estar nichado, você trazer essa cliente. Às vezes a pessoa quer oferecer tanta coisa e não cuida daquilo que ela é boa, daquela habilidade que ela tem e daquilo que ela já faz muito bem. Fica preocupado em fazer coisas que não faz tão bem, em vez de evidenciar uma qualidade, uma habilidade que já existe nela. Então, eu acho que isso também não faz sentido. Isso é muito mito, né? O cabeleireiro que faz mega hair, loiro, progressiva, sobrancelha, maquiagem, faz tudo.
ele acaba não se tornando uma referência, né? De Nunca. nada. Você não tem um nome de um cabeleireiro que faz isso. O nome do cabeleireiro, você sabe, o cara que é o famoso do Chanel, a pessoa que é o famoso da castanha, aqui é a famosíssima do Mega Hair, Sim. né? Aqui faz tudo, pode ter um resultado Ele ali, vai mas quebrar o não... galho da cliente, e não é só de quebra-galho que elas vivem, né? Tem mais algum que você, algum mito e verdade que você ouve, assim, algum mito, vamos lá, vamos de mito, né? Que você ouve entre os cabeleireiros, que é uma crença que eles acreditam cegamente que é isso. Eu acho que ainda hoje, com essa questão toda do digital, tem cabeleireiro que ainda acha que ele não precisa manter um relacionamento com a cliente. E isso também eu acho que é mito, porque hoje tudo é sobre relacionamento. Eu posso trazer essa cliente lá no Instagram do salão. Que ela vai fazer? Ela vai pegar o nome lá do cabeleireiro, daquele cabelo que ela gostou, e vai lá no Instagram do cabeleireiro. Então, assim, você achar que se sua cliente... às vezes o cabeleireiro acha que porque ele é cabeleireiro, ele não pode mandar um WhatsApp para a cliente. A cliente ele atendeu 5 anos, a cliente parou de ir, pelo amor de Deus, pega seu telefone e pergunta, tá tudo bem, o que aconteceu? Não fazem isso. Então, deixa muito a desejar. Então, achar que você não precisa, que é só a cliente que vai até você e você nunca vai para a cliente, isso é muito triste. Um outro mito que eu acho que foi o que você falou já também, que eu acho que os cabeleireiros acreditam, é que o salão tem que dar cliente para eles, né? Sim, Eu ouço sim. muito isso. Tem, e assim, tem salões que fazem essa promessa. Não, você vem para Fazem cá, mesmo. que aqui vai acontecer. Não se faz isso. Você não pode prometer o do outro, né? Mas aí o que você faz? Você fala, ó, nesse mês aqui sentaram 20 clientes novas na sua cadeira. Vamos ver quantas voltaram? É assim. É, você tá 7 anos, né, no mercado. Parece que desses 7 anos provavelmente já mudou alguma coisa, né? Eu tô, sei lá, eu tô há 21. Então, eu sei lá atrás. Eu acho que teve um tempo que as clientes iam ao salão, né? É mais ao Sim, salão. Hoje elas vão ao cabeleireiro, né? sim. É mais diferente, né? A pessoa tá indo ali, por acaso ele tá naquele salão. Ela vai já no cabeleireiro certo, né? Poucas que ligam no salão. Ah, tem um cabeleireiro pra fazer isso pra mim? Elas ligam procurando mais a pessoa certa, né? Depois do Instagram. Sim, porque ela já teve uma referência ali. Ou ela vai perguntar quem que você me indica para tal serviço, porque ela está ali naquele momento. A gente traz, sim, mas claro que a fidelização do profissional é inquestionável, porque a pessoa que corta com você, ela vai cortar com você independente do lugar que você esteja, né? O que eu vejo é que muitas pessoas perdem em agregar nessa cliente que veio para cortar, porque acha que não precisa oferecer mais nada. E não, quem oferece vende. Quem oferta faz acontecer. Então, assim, é você realmente agregar na mesma cliente, que já é mais do que provado que você aumenta seu ticket médio assim, em vez de ficar toda hora querendo cliente novo, cliente novo, cliente novo, e não cuidar daquela cliente antiga. E o quanto que você acha que é importante o cabeleireiro desenvolver a habilidade técnica? Assim? Porque assim, eu acho que assim, o cabeleireiro, eu sei, ele não pode ser muito ruim. Ele não precisa ser incrível. É a minha opinião, tá? Ele não precisa ser incrível, ele só não pode ser muito ruim. Mas se ele tiver todas essas habilidades de carinho, de atendimento, de um bom marketing presente no Instagram, ele vai ter bastante resultado, né? Mas, no Mas se mínimo, ele é não interessante ele ser bom, né? O quanto você acha que é importante ele ter a desenvolver a habilidade técnica mesmo, de cabelo e mais? A gente falou de todas as outras. Eu acho que ele tem que, 80% ele tem que ter uma habilidade boa. Isso daí já é aquela coisa, cheguei no horário. Chegar no horário é sua obrigação. Entregar um bom serviço é a sua É o mínimo, né? obrigação. É o mínimo, né? Porque o restante você A agrega. pessoa não vai no salão pra Não fazer existe. Se um você está em cabelo dúvida da errado. sua habilidade, vai buscar habilidade antes de qualquer outra E se coisa. você não tá em dúvida, continue buscando também, Porque porque precisa, né? Não dá eu para tenho parar. 21 anos que eu faço cabelo, agora, final de semana eu tô indo, final de semana, final do mês, estou indo a Barcelona estudar corte de novo, e todo ano eu viajo, eu faço, não só fora, aqui mesmo no Brasil também, estudo bastante, estudo curso online, Não para. compro o curso online, compro o curso presencial, curso com prática, workshop, tanto de outras habilidades que a gente precisa, mas da técnica também é muito importante. Mais de 20 anos trabalhando e ainda tem que melhorar toda vez, porque senão vai aparecer alguém mais novo, com mais habilidade, com o que está se passando atual, e você precisa saber, precisa se desenvolver, né? Entender o que está acontecendo no mundo, falar com outras pessoas, né? Esse network que é importante, que às vezes as pessoas acham, não, eu não tenho paciência para isso. Você fica parado, né? Então, isso tudo faz sentido. Aí podem falar, nossa, mas o Gabriel não precisa. Não existe isso, né? A gente tem que, eu acho que até o fim da vida, buscar
aprender e melhorar o que a E gente ainda mais já quando a sabe. gente é professor, né? Eu acho que ensinar é um bom caminho, né? Você pega, uma coisa que você sabe, ensina para outra pessoa, porque você vai ficar melhor. E necessariamente, para você ser um professor, para você ensinar, você tem que ser muito melhor. Você tem que dominar a técnica. Quanto mais você ensina, mais você aprende, você vai vendo meios ali. Enfim, se você não sabe, o Corta Bonito é um projeto de educação, ele tem educação presencial, educação online. Eu vou deixar no link na descrição aí uma aula gratuita completa do corte, do meu método de corte, que é o corte seco de baixa manutenção. Você vai aprender aí fazendo aos seus clientes o corte, que hoje eu cobro R$700 lá no salão, você vai aprender gratuito. Então eu tenho uma aula aí, vou deixar disponível com um link na bio. E, você tem um recado... presente, né? A gente entregou bastante, eu acho que... Eu tenho certeza que o cabeleireiro já está saindo mais inteligente desse episódio, mas um recado final que você deixa para a audiência aqui. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Você acabou de falar o tanto que você busca, mesmo já tendo todos esses produtos, todos esses cursos, né? Então, eu acho que o segredo e o diferencial que você vai buscar é justamente naquilo que você ainda não domina. Então, tem que estudar, tem que ir para a educação, para que a pessoa realmente evolua. Não, e eu fico, né, ainda isso que você falou, né, eu fico tipo, super orgulhoso também, porque nos meus eventos, no último Corta Bonito presencial que eu fiz, tava lá Celso Camura como aluno, Phil Freitas, Rio de Janeiro, no outro, do Vanderlei Nunes estavam assistindo, e as pessoas têm muito mais bagagem do que eu, Rafael Bertolucci, lá assistindo, né, no lugar, como você disse. A pessoa tem diferente idade, brincadeira. Exatamente. É mais ou menos isso. Não, eu né? tava entrevistando o Marco Antônio, ele tem quase 40 anos De estrada. de jornada aí, e é basicamente quase a minha idade. Eu tenho eu queria saber também, antes, né, da gente encerrar, como eles te encontram nas redes sociais? No Instagram, Patrícia R. Conde, e também lá vai ter link, vai ter o YouTube, vai ter todas as outras questões. E tem o do salão também para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho. E vocês vão se divertir com o conteúdo. Eu tenho um Sim, presente para você antes aqui, da gente encerrar. Ai, Um presente do nosso apoiador, Cadivel, a linha de Repair Solution para você experimentar. De repente você agrega mais um serviço no seu salão aí. O meu Instagram vocês encontram @g_deodato. Tem o Corta Bonito Oficial também no Instagram, @Corta Bonito Oficial. E obrigado pela presença. Agradeço, obrigada. Foi um prazer ter você aqui, prazer te conhecer. Obrigada. E, cabeleireiro, amo vocês. Beijo. Uou.